Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta ao nosso curso de Engenharia de Software em Exercício, focado na banca CESP. Como vocês sabem, esse é um curso que está organizado em vários módulos e esse daqui é o segundo módulo. A gente vai tratar aqui de questões sobre RUP, o processo unificado, e requisitos. Lembrando que no primeiro módulo desse curso eu já dei alguns avisos gerais sobre nossa forma de trabalho. No primeiro módulo nós abordamos modelos de ciclo de vida, metodologias ágeis e ferramentas case, e a gente já combinou mais ou menos como é que a gente vai trabalhar. Se você tem alguma dúvida, eu peço que você reveja o primeiro trecho daquele módulo, mas de qualquer forma, basicamente, o que a gente combinou foi o seguinte, que esse curso ele é um curso de exercício, focado apenas em questões do CESP, tá? Tanto de múltipla escolha como de certo ou errado, e o objetivo essencial é o de fazer o máximo de questões possíveis e entender o estilo da banca, certo? Eu não vou ensinar a teoria do zero, como vocês já estão cansados de saber, Para isso, vocês podem referenciar o curso teórico, que já está todo gravado aí para vocês. Mas apesar disso, eu vou fazer algumas revisões durante a aula, sim, Vou dar uma relembrada em alguns assuntos para a gente poder responder as questões com memória fresca, certo? Minha missão é basicamente, então, de passar macetes, dicas, mostrar como resolver essas questões aqui da melhor forma possível, focado no CESP, ok? Para esse módulo, especificamente, a gente vai abordar questões, como eu falei para vocês, sobre o processo unificado, sobre papéis, artefatos, disciplinas, fases, toda a estrutura do framework e coisas desse tipo. E já no que tange a requisitos, que também vai ser abordado aqui nesse módulo, eu vou tratar de questões clássicas sobre o assunto, Requisitos funcionais, requisitos não funcionais, técnicas variadas, atividades, casos de uso e etc. Ambos os assuntos, pessoal, que eu separei para essa aula daqui, eles caem bastante em prova, tá? Talvez até na mesma proporção, e por isso mesmo eu vou tentar dividir o nosso tempo de maneira relativamente igualitária, ok? Perceba que eu estou seguindo a mesma ordem do curso teórico de Engenharia de Software, Para quem já viu as aulas teóricas todas. Porque esses assuntos eles têm um certo sequenciamento lógico, pessoal? E fica mais fácil entender dessa forma. Então eu comecei com a introdução, com os conceitos gerais, no primeiro módulo desse curso aqui, falando sobre modelos de ciclo de vida, processos de software, ferramentas. E agora eu estou seguindo, falando sobre RUP, que dá essa visão geral sobre as principais disciplinas. E depois eu vou seguir com requisitos, análise, projeto, testes, assim por diante, até a gente abordar essas principais disciplinas da engenharia de software, certo? Como eu falei para vocês, esse é um curso relativamente extenso, vão vir alguns módulos pela frente aí ainda, ok? Bom, é isso. Essa introdução aqui é curta, não vou repetir tudo que eu falei no primeiro trecho do primeiro módulo desse curso. Quem tiver dúvida sobre a forma de trabalho, dá uma revisada lá. Vamos começar com as nossas questões, mas antes de fazer a primeira delas, deixe eu fazer uma breve revisão sobre RUP, pessoal. A gente vai começar fazendo questões sobre o processo unificado. Então deixa eu fazer uma breve revisão sobre os seus principais elementos e como é que o framework está organizado, ok? Vamos lá, deixa eu trocar aqui para o material teórico para vocês verem. Então tá aí na tela para vocês. Bom, primeiro, antes de tudo, eu sempre gosto de mostrar a bibliografia mais adequada para estudar o assunto, porque se você quiser complementar os seus estudos, você sabe onde procurar. Para você estudar RUP, basicamente eu recomendo duas fontes. O livro do Krusten, que é um dos principais consultores do RUP, estava no início do projeto do framework, então o livro dele é um dos mais famosos sobre o assunto, está aí, o Rational Unified Process Made Easy. Ou, se você quiser, você pode baixar a própria documentação oficial do site da IBM. Tá? Basicamente, essas duas fontes, se você for entrar lá em ibm.com, procura por Rational Method Composer, tá? O famoso RMC, baixa ele para sua máquina. Ele é uma ferramenta que, junto com essa ferramenta, são instalados os HTMLs, as páginas de documentação do RUP no seu computador, certo? E mesmo depois que expira a licença da ferramenta, a documentação continua lá, você pode continuar estudando de maneira estática, tranquilamente, certo? Basicamente por aí que você estuda RUP. Bom, RUP, pessoal, criado pelos três amigos, famosíssimos, o Bock, o Jacobson e o Rambaud, implementado pela Rational. Na verdade, esses três caras, o Bock, o Jacobson e o Rambaud, no artigo original deles, eles se referiam ao processo como Unified Process, como processo unificado. RUP foi o nome comercial
dado pela Rational, depois que eles foram contratados por essa empresa chamada Rational. E a Rational, por sua vez, em 2003, foi comprada pela IBM. Então, a IBM hoje é quem mantém e evolui o Hoop, por isso que eu mostrei aquele site para vocês de ibm.com. O Hoop, como vocês sabem, ele é um método tradicional, é um framework tradicional de desenvolvimento de software, que apesar de ter sofrido aí um baque com as metodologias ágeis, né, principalmente nos anos mais recentes, o Hoop ele continua sendo até hoje a principal referência, né, o principal framework de processos nos quais as metodologias de desenvolvimento se baseiam. E apesar de ser já um framework de mais de 15 anos aí, tá? Quase 20 anos de existência. Beleza? Ok. Então o que é exatamente o Hoop, pessoal? A gente diz que o Hoop é uma plataforma de processos. Ou seja, em inglês isso seria framework de processos. É a maneira mais correta de você definir Hoop, né? Porque na verdade, se vocês estão lembrados bem da nossa aula teórica, Hoop não é algo que você vai pegar os passos, toda a documentação da forma como ela é escrita e aplicar exatamente daquela maneira. Na verdade, é algo que você tem que adaptar à sua realidade e aplicar aquilo da maneira como melhor resolve os riscos da sua organização, certo? Agora, nas questões de prova, é comum aparecerem outros termos, como, por exemplo, chamar o Hoop de metodologia, ou de processo de desenvolvimento, ou de modelo Hoop. É bastante comum. E isso não torna as questões, por exemplo, aqui no nosso caso do foco CESP, isso não vai tornar as questões falsas, tá, pessoal? Se você pegar uma questão de verdadeiro ou falso, dizendo que o Hoop é uma metodologia, por exemplo, tudo bem, não vai marcar falso. Continua lendo a questão tranquilamente, certo? Porque apesar da definição mais correta ser de plataforma de processos, raramente as questões de prova utilizam essa terminologia. Normalmente elas utilizam terminologias mais coloquiais, como processo, modelo, metodologia. Então não marque falso se você vê uma coisa dessa, ok? Bom, de qualquer forma, o Hoop é um framework de processos onde você pode adaptar os elementos dele para selecionar aqueles mais apropriados às suas necessidades. Como é um modelo, como é uma ferramenta da IBM, então ela fornece atividades, artefatos e guias ligados a essas ferramentas da IBM, da Rational e a própria linguagem UML. Vocês já devem estar sabendo também, eu falei isso no curso teórico, que os três amigos, o Bock, o Jacobson e o Rambaud, são os mesmos três caras que criaram a UML. Então, é como se fosse uma venda casada, né? Hoop vem junto com o ML, até porque são os mesmos autores. Ok? Beleza, continuando. Bom, aqui vocês estão olhando as características principais do Hoop. Esse daqui é um dos slides mais importantes sobre o Hoop, tá, pessoal? Dessa aula daqui, porque ela vai lhe dar as bases, ela vai lhe explicar qual é a filosofia por trás do Hoop. Então você tem que saber essas características aqui. Seja para fazer uma prova de marca X, seja para fazer uma redação. Se você for falar sobre Hoop, você tem que saber essas características básicas do framework, certo? Então vamos lá. Primeiro, o Hoop ele é iterativo incremental. Isso aí acho que todo mundo já sabia. É uma das características mais famosas do Hoop. Então, na verdade, você segue um modelo de ciclo de vida iterativo. O produto ele é dividido nessas várias iterações e cada uma das iterações, quando elas terminam, elas entregam incrementos, né, partes acabadas do seu software para o cliente validar. Essa é a primeira coisa. Segundo, o Hoop ele é guiado por casos de uso. Os casos de uso eles conectam todas as fases e todas as visões do Hoop. Eles são utilizados por todas as partes interessadas do framework. É como se os casos de uso dessem a liga no desenvolvimento Hoop. É eles que conectam todas as etapas do Hoop. O que eu estou querendo dizer com isso? Por exemplo, no início, na fase de iniciação, um dos seus grandes objetivos é definir o seu escopo, levantar as suas necessidades, descrever o seu modelo de requisitos, o seu modelo de casos de uso. Então, para descrever escopo, necessidades, requisitos, o Hoop utiliza casos de uso. Aí depois, na fase de elaboração, você vai se preocupar com elaborar a sua arquitetura, com estabilizar as visões arquiteturais do seu sistema. Você se baseia em casos de uso para gerar a sua arquitetura. Aí depois você vai desenvolver na fase de construção. Bom, na fase de construção, obviamente, você vai se basear em casos de uso, né? Porque você vai construir aqueles casos de uso em maneira codificada. E depois, para testar, casos de teste são baseados em casos de uso, e assim por diante. Certo? Casos de uso, eles são o link de todas as etapas do Hoop. Beleza. O Hoop ele é centrado na arquitetura.
existe uma preocupação muito grande do RUP em estabilizar a arquitetura do seu sistema logo no início do seu projeto. Já na segunda fase do RUP, existe uma fase que o grande marco se preocupa essencialmente com isso, né? Em provar que a sua arquitetura funciona, ela está estável e ela pode ser executada, você pode construir funcionalidades em cima dela. Então, por isso que a gente diz que o RUP ele é centrado na arquitetura. Existe uma preocupação muito grande com a arquitetura no RUP, que envolve aspectos estáticos, dinâmicos e evolui a partir das necessidades do produto, como eu já falei a vocês, que são mapeadas nos casos de uso. O RUP ele é orientado a objetos, então vocês vão encontrar vários diagramas orientados a objetos no RUP, diagrama de objetos, diagrama de classes, diagrama de componentes. Os componentes, propriamente ditos, são construídos através de objetos, que vão colaborar entre si para realizar as funcionalidades. E por fim, o RUP é planejado por riscos. Então, na verdade, você vai, no RUP, já na fase de iniciação, mapear os principais riscos e ficar analisando eles continuamente para tratar os de maior criticidade com prioridade. Você trata os riscos mais prováveis primeiro. Ou seja, é como se eu dissesse que o RUP ele começa por aquilo que é mais difícil. Quando você mapeia as funcionalidades e percebe quais são as mais arriscadas, as mais complexas, as mais arquiteturalmente significativas, você começa por aquelas funcionalidades. Por isso que a gente diz que o RUP ele é risk-driven, né? Ele é planejado por riscos. Beleza? Ok. Vou passar aqui. Tá aí o gráfico das baleias, né? Famosíssimo também. Todo mundo que já estudou RUP já deve ter visto isso daqui. Dá essa visão geral do framework, né? Ele é dividido em dois eixos. O primeiro eixo é o eixo dinâmico, que expressa o framework em termos do passar de fases e das iterações que ocorrem dentro das fases. É aquele eixo ali que vocês estão vendo, da esquerda para a direita, certo? Onde eu tenho as fases de iniciação, elaboração, construção e transição, né? Essas são as 4 grandes fases do RUP. E dentro das fases eu posso ter iterações de desenvolvimento. Se vocês olharem aqui embaixo do gráfico das baleias, você vai ter elaboração número 1, elaboração número 2. Isso é a iteração número 1 da fase de elaboração, a iteração número 2 da fase de elaboração e assim por diante. Posso ter N iterações dentro de uma fase qualquer do RUP, certo? Aqui na esquerda, de cima para baixo, você tem o eixo estático, expresso em termos das disciplinas, dos papéis, das atividades do RUP. Então vocês podem ver as 9 disciplinas do RUP, né? 6 disciplinas de engenharia e 3 disciplinas de suporte ali embaixo. E por que é chamado de eixo estático? Porque as atividades, os papéis, as responsabilidades aqui das disciplinas, elas não variam de acordo com o momento que você se encontra no seu projeto. Então, por exemplo, se você está executando a disciplina de requisitos, você vai ter as mesmas atividades. Claro que você pode selecionar uma ou outra atividade dependendo do momento que você se encontra, claro. Mas o conjunto básico de atividades continua o mesmo, independente da fase na qual você se encontra no seu projeto. Por isso que a gente diz que é o eixo estático, não varia com o tempo. Os papéis, as responsabilidades, as atividades, os passos das disciplinas, certo? Já o eixo dinâmico, que é expresso em termos das fases e dos marcos alcançados, etc., ela sim varia com o tempo, porque a ênfase que você vai dar em cada disciplina varia com o passar das fases. E é assim que a gente interpreta o gráfico das baleias. Por que a gente chama de gráfico das baleias? Porque se você olhar de lado, esse gráfico daí, parece que são várias baleias de perfil, né? Parece que é o perfil de várias baleias aí olhando para você. E como é que a gente interpreta isso? Quanto maior a área ocupada por uma disciplina numa determinada fase, maior vai ser a ênfase naquela disciplina. Então, por exemplo, se vocês olharem na fase de iniciação, a baleia de modelagem de negócios, de requisitos, elas são bem mais gordas ali do que as baleias de análise de design, implementação, testes. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que há uma ênfase maior nessas duas primeiras disciplinas na fase de iniciação, quando a gente compara com as outras disciplinas restantes, certo? Agora, cuidado, eu falei isso diversas vezes no curso teórico e eu recebo pergunta por e-mail, na lista, praticamente todo dia com essa dúvida. Ah, quer dizer que eu vou só executar as disciplinas de modelagem de negócio e requisitos na fase de iniciação. Não, não é isso que eu estou dizendo. Perceba que as outras disciplinas, quase todas elas, têm pelo menos um rabinho da baleia entrando na fase de iniciação, certo? O que eu estou querendo dizer é que há uma ênfase maior nas disciplinas de modelagem de negócio e requisitos na fase de iniciação.
Não estou dizendo que só existem elas, certo? As outras disciplinas podem ser executadas também, só que num volume menor, com a ênfase e importância menor, ok? O mesmo vale para as outras fases. Se a gente for para a última fase, a fase de transição, você tem um rabinho de modelagem de negócio e requisitos na fase de transição. Quer dizer que não existe mais requisito na fase de transição porque já está acabando o meu projeto? Não, pode ser que exista, só que com a ênfase pequena. Na verdade, a ênfase na fase de transição é na disciplina de implantação, como vocês podem ver ali no meio do gráfico, mais ou menos, que a baleia de implantação fica mais gorda nessa fase, certo? É assim que a gente interpreta o gráfico das baleias: eixo dinâmico, eixo estático, ênfase nas disciplinas ao longo das fases que são executadas dentro de iterações. Beleza, passando aqui, pessoal. Deixa eu passar aqui. O que eu quero falar agora é sobre isso. Olha só, conceitos-chave do RUP. Eu vou dar essa visão geral, depois falar sobre as boas práticas, mais 7, 8 minutos aqui, a gente volta para nossas questões e praticamente não vai ter que voltar mais aqui para essa teoria, tá? Só para a gente se livrar logo disso. Para depois não dizerem que eu não revisei, que não se lembrava, né? Que aí a gente já consegue focar melhor nas questões. Conceito-chave, vamos lá. Fases e iterações, pessoal. O RUP trabalha com 4 grandes fases, que trata de 4 grandes assuntos. Tá? Na primeira fase, o grande assunto, a fase de iniciação, também conhecida como concepção, o grande assunto é de você fazer o macro planejamento do seu projeto. Ter a visão geral do que você vai fazer nesse seu projeto de desenvolvimento. Tá lá, estabelecer o escopo, as necessidades, estimar quanto vai custar o seu projeto, quanto tempo vai demorar e quais são os principais riscos. Na fase de concepção ou iniciação, você levanta os riscos, tá, pessoal? E mapeia esses riscos. Não necessariamente você trata os riscos na fase de iniciação. A mitigação dos riscos pode ser feita de maneira iterativa nas próximas fases. Mas na fase de iniciação, você tem que ter uma visão geral dos principais riscos que possam afetar o seu projeto, certo? Então, palavrinha-chave aí na fase de concepção é o macro planejamento do seu projeto. Principal ênfase aí seria nas disciplinas de modelagem de negócio e requisitos para mapear essas necessidades. Depois você vai para a fase de elaboração. Palavra-chave aí, como vocês devem saber, é a arquitetura, né? A gente quer assegurar que os principais riscos que a gente mapeou na primeira fase foram tratados, né? Principalmente aqueles riscos arquiteturais, e que a gente conseguiu gerar uma arquitetura executável estabilizada. Arquitetura, vocês devem estar bem lembrados, né? É aquele esqueleto, é aquela estrutura básica do nosso sistema sobre a qual nós vamos construir as nossas funcionalidades. Arquitetura, eu estou falando de coisas do tipo quantas camadas o meu sistema tem, quais são as interfaces entre essas camadas, quais são as integrações, que frameworks eu utilizo, que tecnologia eu utilizo em cada camada, quais são os grandes padrões de projeto. Isso é arquitetura, tá? É o esqueleto do meu sistema. A gente quer fazer isso na fase de elaboração e o resultado dela é a arquitetura estabilizada desse seu sistema. Depois, na fase de construção, agora que a gente já tem a arquitetura estabilizada, o grande objetivo daí é dar velocidade, paralelismo, desenvolver um produto completo para disponibilizar isso para o seu cliente lá na última fase do RUP, certo? Então, construção, sinônimo de desenvolvimento, sinônimo de várias equipes trabalhando para deixar o seu sistema funcionando. E na fase de transição, seu grande objetivo é o de disponibilizar o software para os usuários finais, instalar esse software no seu ambiente-alvo, cliente feliz da vida e o projeto terminando com sucesso, certo? Essas são as 4 grandes fases. Cada fase termina com um marco, tá? Existe um checklist ao final de cada fase que você avalia para ver se aquela fase alcançou um determinado marco. Por exemplo, na fase de iniciação, você quer alcançar o marco dos objetivos do ciclo de vida. O próprio nome já está dando essa dica para você, né? Objetivos do ciclo de vida, ou seja, o que é que eu quero fazer? Eu preciso acabar a fase de iniciação sabendo quais são os meus objetivos. Qual vai ser o meu ciclo de vida? Então, marco dos objetivos do ciclo de vida. Elaboração. A grande meta não é exatamente estabilizar a arquitetura, então você tem um marco da arquitetura do ciclo de vida e assim por diante, certo? Cada fase termina com um marco. Dentro das fases, como eu falei para vocês, você executa as atividades da fase passando por iterações. Então, o que é uma iteração no RUP? Tá aí, ó. É uma passada pela sequência de disciplinas do projeto. Isso a gente dá o nome de iteração.
Então, se vocês verem essa figura que está aí na tela, você tem 3 iterações diferentes no seu projeto. Na primeira iteração, você tem uma grande ênfase em modelagem de negócio e requisitos. Pode ver como o retângulo dessas 2 disciplinas está bastante preenchido. Já nas outras disciplinas você não tem tanta ênfase assim, por exemplo, implementação, teste, certo? Isso seria uma iteração. Agora perceba, as 3 iterações que vocês estão vendo aí nessa tela, né, a de cima, a do meio e a de baixo, as 3 passam pela sequência de disciplinas de engenharia do RUP, pelo menos as 6 disciplinas principais, tá? Que a gente chama de disciplinas de engenharia. Modelagem de negócios, requisitos, análise de design, implementação, teste e implantação. Todas as 3 iterações passam pelas 6 disciplinas. Qual é a diferença? A diferença é a ênfase. No começo, eu estou pouco preocupado em testar, por exemplo. No final, eu já tenho uma preocupação maior em testar, porque eu vou disponibilizar esse software ao cliente e eu não quero disponibilizar esse software com erros, com defeitos, por exemplo, certo? Mas isso é uma interação no RUP, nada mais é do que uma passada pela sequência de disciplinas de engenharia do projeto. Quando eu digo passada ou passagem, é isso, é você olhar para aquela disciplina e analisar, tomar uma decisão se você vai executar alguma atividade daquela disciplina. Pode ser que sim, aí você executa atividades daquela disciplina na iteração, pode ser que não. Simplesmente você não vai ter nada de teste, por exemplo, numa iteração. Pode ser que não. Mas, de qualquer forma, você passou por ela para analisar a necessidade de executar alguma atividade. Isso é uma iteração no RUP, tá? Uma passagem pela sequência de disciplinas do projeto. Beleza. Falei para vocês, cada fase pode ser dividida em iterações, está aí, ó, as 4 fases, dentro delas vocês podem ter N iterações, ok? Vamos lá, mais conceitos aqui. O que são as disciplinas agora, né? Já que uma iteração nada mais é do que uma passada pela sequência de disciplinas do projeto, uma disciplina é um conjunto de atividades, também conhecidas como fluxo de trabalho ou workflow, tá? Se vocês encontrarem esses termos nas questões do SESP, workflow, fluxo de trabalho, no contexto do RUP, é tudo sinônimo de disciplina, certo? E elas estão relacionadas a áreas de interesse do projeto. Que áreas de interesse? Ué, a área de interesse de requisitos, a área de interesse de testar o software, a área de interesse de implementar o software, e aí vai variando de acordo com o nome das disciplinas, tá? Ajudam a compreender o projeto a partir de uma perspectiva em cascata. Eu até já falei isso no primeiro módulo desse curso, pessoal. Os modelos iterativos incrementais, eles dividem o seu problema geral em pequenos pedaços e vão resolvendo aos poucos. Mas cada iteração que entrega um incremento é como se dentro delas vocês executassem mini projetos em cascata. Então, se você seguir aquela sequência das disciplinas que eu mostrei para vocês no slide passado, é como se você estivesse executando um cascata ali. Só que dentro de uma iteração que tem um curto período de tempo. Então, é como se fossem mini projetos em cascata que ao final entregam incrementos ao seu cliente, certo? Por isso que ajudam a compreender o projeto a partir de uma perspectiva em cascata. Bom, beleza. Deixa eu passar aqui. Tá aí as disciplinas, tá? São 9 disciplinas. Aqui do lado esquerdo, as 6 disciplinas básicas, ou também conhecidas como disciplinas de engenharia, modelagem de negócios e requisitos, análise de projeto, ou análise de design, tá? É a mesma coisa. Implementação, testes e implantação. E aqui na direita, as 3 disciplinas de suporte, que não necessariamente tratam da engenharia de software diretamente, mas auxiliam, né? Elas assessoram as disciplinas básicas. Estou falando de gerenciamento de projeto, gerenciamento de configuração e mudanças e ambiente, tá? Ao longo das nossas questões eu vou falando sobre essas disciplinas. Dentro das disciplinas eu tenho a definição de papéis e responsabilidades, que não representam pessoas, né, pessoal? São responsabilidades abstratas relacionadas a determinados artefatos e a determinadas atividades que são executadas ali dentro da disciplina. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Estou querendo dizer que uma determinada pessoa ela pode vestir vários chapéus, dependendo do momento. Então, por exemplo, se vocês olharem esse slide, a Karina ela pode ser programadora ou pode ser testadora em momentos diferentes. Tá? Então, papéis não representam pessoas diretamente, mas sim responsabilidades abstratas no seu processo. Ok? Beleza. Então, a disciplina tem papéis e responsabilidades definidos. Dentro da disciplina, eu executo atividades. O que é uma atividade? É uma unidade de trabalho desempenhada por um papel, inseridas no contexto da disciplina. Uma atividade tem a finalidade, tem os passos que vão ser seguidos, tem entradas e saídas, tem papéis e responsáveis, e assim por diante. Beleza? Dentro das disciplinas eu tenho produtos de trabalho ou artefatos associados.
O que é um artefato, um produto de trabalho? É o resultado de um processo que você executou e gerou uma saída, gerou um produto de trabalho. Os produtos de trabalho são utilizados como entradas ou saídas na execução das atividades, como eu falei para vocês, e podem ser de naturezas variadas, tá? Um artefato pode ser um modelo, pode ser um documento, pode até ser o próprio código-fonte, binários, executáveis e coisas desse tipo. Bom, em resumo, tudo isso que eu falei aí se resume nesse slide aí. Papéis, olha só, dentro de uma disciplina, eu tenho papéis que executam atividades e que geram artefatos. Então, nesse exemplo que vocês estão vendo na tela, eu tenho um papel de especificador de requisitos, que executa a atividade de detalhar caso de uso, que gera um caso de uso. Um papel executa uma atividade que gera um produto de trabalho, também conhecido como artefato. Ok? Então essa é a visão geral do Rup, pessoal. Eu tenho 4 grandes fases. Dentro das fases eu tenho a divisão por iterações para resolver aos poucos os requisitos do meu sistema. Então dentro das fases eu tenho iterações. Uma iteração nada mais é do que uma passagem pelas disciplinas, que são 9, 6 de engenharia, 3 de suporte. Dentro das disciplinas eu tenho papéis que executam atividades, e quando um papel executa uma atividade, ele gera um artefato para ser validado, certo? Bom, e além disso, antes de eu voltar para as questões, existem as melhores práticas do Rup, tá? Que aí, se vocês lembram bem dessa nossa primeira aula sobre o Rup, lá no curso teórico, todo o restante dessa aula eu passei falando sobre essas melhores práticas. Eu não, obviamente, são mais de 50 slides aqui, eu só vou relembrar para vocês quais são essas melhores práticas. A primeira delas é essa, né? Desenvolve iterativamente, ou seja, o Rup ele é iterativo incremental, então você vai dividir os seus requisitos em pequenas iterações e decompor essa complexidade do seu software para entregar pequenos incrementos através das execuções de iterações para o seu cliente. Então, desenvolvimento iterativo é a primeira boa prática. Segunda boa prática, gerenciamento de requisitos. Então, você deve gerenciar requisitos para garantir que as necessidades são bem compreendidas e que você vai atender essas necessidades na fase de construção quando você implementar os casos de uso e entregar para o seu cliente. Gerenciamento de requisitos. Usar arquitetura de componentes. Então o Rup diz o seguinte, olha, você tem que se preocupar com arquitetura? Sim, mas você tem que se preocupar com arquitetura em termos de componentes. Você não deve implementar os elementos do Rup de qualquer maneira, mas sim em termos de componentes, que são elementos de software com responsabilidades claras, bem definidas, com alta coesão, fraco acoplamento e assim por diante. Então, usar arquiteturas de componentes é a terceira boa prática. Modelar visualmente. Então o Rup diz, se você quiser explicitar um conceito, mostrar como funciona algum aspecto do seu projeto, do seu sistema, utilize notações visuais, utilize a UML para passar ideias, para explicar ideias ao seu cliente. Então, modelagem visual é a quarta prática. Verificação contínua da qualidade. Então, o Rup diz o seguinte, você deve verificar a qualidade do seu software, do seu projeto, desde o início e não somente ao final das entregas. Porque qualidade é algo que você tem que pensar desde o projeto dos seus componentes e das suas funcionalidades, porque você não consegue inserir qualidade em algo que não tinha no seu projeto original. Então a verificação do Rup sobre qualidade ela é contínua, desde as fases iniciais até as entregas finais. Então verificação contínua da qualidade e gerenciamento de mudanças. Já que você vai ter um alto paralelismo, alta velocidade de construção, de implementação na fase de construção, você tem que ter um mecanismo para controlar as mudanças e verificar o impacto das solicitações que são feitas durante o seu projeto, porque senão isso vira o caos rapidamente. Tá? Você tem que ter critérios para aprovar mudanças, para priorizar, para sequenciar, para você manter a integridade dos seus artefatos. Então, gerenciamento de mudanças é a sexta boa prática. Tá? Então são 6 práticas diferentes, essa é a visão geral do Rup. Vamos fazer nossa primeira questão, que esse trecho aqui já está ficando bastante grande, mas eu quero terminar ele fazendo pelo menos uma questão, mas a gente já se livrou dessa teoria aqui, tá? Nos próximos trechos a gente já não volta mais para isso daqui, vamos lá. Então tá aí, pessoal. Primeira questão. O Rup é um processo de engenharia de software que fornece uma abordagem com base em disciplinas e para atribuir tarefas e responsabilidades. Sua meta é produzir software de qualidade que atenda às necessidades do usuário. A respeito do Rup, vamos lá, letra A. O Rup divide todo o projeto do software em 3 fases diferentes? Falso, sabemos que são 4 fases. Concepção, elaboração, construção e transição.
Nessa letra A aí faltou transição, certo? Errada por causa disso. Letra B. O RUP promove o uso de 6 melhores práticas. Bom, sabemos que são 6, vamos ver se está certo. Desenvolva interativamente, gerencie requisitos, use arquiteturas de componentes, modele visualmente, verifique a qualidade de maneira contínua e gerencie mudanças. Verdadeiro, é o que eu acabei de falar sobre as 6 boas práticas do RUP, certo? Letra B é a resposta a essa questão. Vamos ver o erro das outras 3 aqui. As disciplinas de suporte do RUP são gerenciamento de classes, gerenciamento de produto? Não. As disciplinas de suporte do RUP, pessoal, são gerenciamento de projetos, gerenciamento de configuração e mudanças e ambiente. Nessa letra C, ele só acertou ambiente. As outras duas que ele falou estão erradas, certo? Falso por causa disso. Letra D. Um papel é uma definição abstrata de um conjunto de atividades executadas e dos respectivos artefatos. Essa definição de papel está correta. Só que aí ele diz, exemplos de papéis no RUP são analistas, desenvolvedores e testadores. Mas papéis de gerentes não fazem parte dos papéis do RUP. Claro que fazem, pessoal. Se eu tenho uma disciplina chamada gerenciamento de projeto, você acha que o gerente de projeto não vai ser um dos papéis, por exemplo? Claro que vai. Falso essa questão, essa letra D. E a última, as disciplinas de engenharia do RUP são modelagem de negócios, ok, requisitos, ok, análise de projeto, ok, implementação, ok, teste, ok, implantação, ok, mas qualidade, não. São 6 disciplinas de engenharia, ele falou 7 aí, ficou sobrando qualidade, que não é uma delas, por isso essa letra E está falsa, ok? Resposta a essa questão, voltando aqui, ó, é a letra B, que citou corretamente as 6 melhores práticas sobre as quais o RUP se baseia. Beleza, pessoal? Eu sei que foi longo esse trecho, teve bastante teoria, mas vocês já estão acostumados com o meu estilo, né? Eu prefiro me livrar logo dessa carga teórica, e aí, nos próximos trechos, se segura aí na cadeira que vai ser praticamente só questão atrás de questão pra gente entender como é que o CESP cobra isso daqui sobre RUP, certo? Volto daqui a pouco pra gente continuar os nossos exercícios. Até já!